Hey, salve, Vai. salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem, está começando mais um episódio do CT na Cultura. E o papo de hoje é sobre arte como linguagem universal, o impacto de estar em outro país dançando com propósito e o que é representar o Brasil lá fora com os dois pés fincados na cultura e na raiz. Roda a vinheta pra gente, produção! Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E no episódio de hoje a gente cruza as fronteiras para falar de vivência, movimento e identidade. Direto dos Estados Unidos eu recebo a Abigail Gio, ela que é do Vale do Paraíba e carrega 5 anos de danças urbanas, 1 ano de breaking e uma alma inteira no hip hop. Bora de prosa, seja muito bem-vinda, Gio! Hey, hey, bom dia para quem está assistindo, boa noite, mas aqui é dia e é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui conversando com a Meire. Ai, que legal. Feliz que deu certo, Nossa, tô com né? E é muito nervos. interessante que a gente vai falar sobre isso, né? Mas de como é a arte, a cultura, e hoje, com essa possibilidade, esse advento da internet, a gente consegue cruzar as fronteiras, mesmo estando longe, né? Então, muito feliz de receber você aqui, diretamente aí da USA. Fala Sim, pra gente, hoje eu queria que a gente já começasse assim, começando, né? Do yeah. começo. Como que foi, assim, quando que você se conectou com a arte, com as artes de modo Claro. geral? Veio primeiro, né, as danças urbanas, o breaking, ou teve outras vivências? Sua família é uma família da cultura ou não? Conta pra gente desse início e, claro, como que foi se conectar com a dança. A minha família nunca foi da cultura, mas a minha mãe sempre me incentivou em tudo que eu quis fazer. Ela sempre foi muito importante para ela eu me envolver com atividades, tipo esporte, arte. Então, foi ela, inclusive, que insistiu muito para eu fazer minha primeira oficina de hip hop. Ela literalmente pegou os meus dados e me cadastrou e falou: Você tá inscrita, você vai. Porque ela achava que seria muito importante, juro. Ela achava que seria muito importante, né, na minha adolescência. Eu já tinha feito aula de teatro, eu sempre gostei de dança, mas foi ela que deu esse start inicial. E eu comecei pelas oficinas da Casa de Cultura, em 2016. Eu fiz a minha primeira oficina de dança em 2016, com o Paulo Coceira. E depois dessa oficina, em 2018, ele me colocou no Artividence. Foi aí que eu comecei. Eu fiquei no Artividence de 2018 até 2022. Foi bastante. Então, assim, minha primeira experiência com a dança, com o hip hop, foi dessa forma. Mas eu também já tinha feito outras oficinas de teatro. Aliás, eu amo. E foi nesse sentido. Depois, de um tempo já no Artividence, eu sentia que eu precisava aprimorar a minha dança, né? Porque eu tava já há bastante tempo, já há um certo tempo, eu falava, não, eu preciso melhorar. E daí eu fiz a oficina do B-Boy Bruninho, que foi onde posteriormente ele me colocou no Síndrome CRIO, né? Então, foi assim que eu tive essa imersão na arte, no hip hop. Que demais, um salve pro Bruninho, um queridaço, né? E como é importante essas oficinas, né, das casas de cultura. Esses dias a gente estava conversando aqui. Um abração também para o Paulo Coceira, um querido também, inspirador, né? E a gente estava conversando esses dias, eu tive em uma das casas de cultura aqui no Dom Pedro, e a gente estava trocando essa ideia, assim, desse desejo que vem surgindo aí por meio do poder público de tirar as casas de cultura, né? E como isso, assim, é uma perca gigantesca Nossa, para a população, né? sim, Sobretudo para essa população que está iniciando as suas vidas, né? Crianças, jovens, adolescentes, né? sim. O seu relato traz muito essa reflexão para a gente mesmo, como esses espaços são importantes para a gente formar agentes, né, multiplicadores, como é o seu caso, né? E eu queria Com que você certeza. falasse assim também como é que foi para você sair do Vale do Paraíba, né, aqui no Brasil,
para viver outras conexões, para viver a dança, mas para trabalhar, para fazer uma série de coisas aí, né? Enfim, e acredito que esse é um relato importante porque muitas outras pessoas também têm esse desejo, mas às vezes não sabe por onde começar, né? Enfim, tem o medo também. Você estava com medo? Você foi com medo mesmo? Conta pra gente como foi o seu processo. Eu gosto muito dessa pergunta porque eu espero que quem esteja assistindo, principalmente se forem mulheres da minha idade, meninas jovens, que têm o desejo de sair, pensem que, assim, as pessoas colocam alguns sonhos, algumas expectativas lá em cima, sabe? Lá em cima. E às vezes acho que o mundo coloca pra gente que não é possível, mas sabe? Parece que o mundo tenta colocar dificuldades pra gente não conquistar certas coisas. E uma coisa que eu enfiei na minha cabeça é que se eu quero, não tem, eu tiro do meu caminho qualquer barreira para chegar lá. Então, eu vim para os Estados Unidos por causa de grana, e por causa de vivência, né? Eu acho que assim, você ter o inglês, você morar aqui, o inglês que você ganha, curso nenhum te paga, curso nenhum te oferece, quer dizer. E também porque um certo empoderamento da minha parte, sabe? Eu pensei, quem eu vou me tornar quando eu voltar? Então, assim, pra mim, sair daqui, eu sou au pair, não sei se dá pra ver aqui no meu moletom, eu vou mostrar rapidinho, ó, eu sou au pair. Aham. Ah, Pra quem não legal. sabe, existem várias formas de você sair do país, várias formas. E algumas formas a gente não conversa sobre. Por exemplo, o au pair, ele não é um bicho de sete cabeças. Eu tive muito amigo, muita pessoa que falou assim: Nossa, você tá num sonho. Eu falei, gente, foi esforço. Não vou falar que foi fácil, mas muita gente, muita gente pode, sabe? Por exemplo, o au pair, vou explicar como é que funciona. É como se a gente fosse uma irmã mais velha. É como se eu fosse adotada por um tempo por uma família. Mas eu vim para trabalhar, eu vim para cuidar de crianças. Então, eu tenho experiência. Você tem que ter experiência com criança, você precisa ter carteira de motorista. É um dos intercâmbios mais baratos que existe. Mas, claro, se você for considerar que você não tem habilitação, você não tem passaporte, o visto, aí já fica um pouco mais assim, você tem que se organizar. Mas não é um bicho de sete cabeças, e para mim, vir para cá foi bem desafiador. Até assim, um apelo que eu queria dizer aqui, que eu acho muito importante, depois que eu saí da minha cidade, até quando eu cheguei aqui, eu percebo quanto as pessoas valorizam esse país, mas elas esquecem de valorizar o que a gente já tem. Porque, por exemplo, eu tenho orgulho de onde eu vim, de onde eu venho, muito orgulho. E uma das coisas que eu estudei, principalmente na faculdade, foi o método Paulo Freire. Um dos pilares do método Paulo Freire é você trazer a sua vivência para os seus estudos. Então, por exemplo, eu, para chegar aqui, eu não fiz curso de inglês. Eu tive algumas aulas com alguns professores, mas eu estudei sozinha inglês. Eu estudava sozinha na minha casa, meia hora todo dia, durante um ano. Porque para chegar aqui você precisa ter inglês pelo menos do intermediário para o básico, para você saber se virar, tudo. E eu não tinha inglês. Então, desde o ano passado até o começo desse ano, eu estudei sozinha. E eu estudei com um dos métodos Paulo Freire, que é você usar a sua vivência dentro dos seus estudos, né? Depois, quem quiser pesquisar um pouco melhor, né, para saber do que eu tô falando, o Legal. que são Fica os a que eu estudo, referência. né? É. E daí, quando a gente chega aqui, as crianças daqui, elas estudam com esse método. Eu até fiz uma pesquisa aqui. Os países que adotaram o método Paulo Freire. Tem a Finlândia, os Estados Unidos, a Alemanha, África do Sul, Áustria, Holanda, Portugal, Inglaterra, Canadá. E o Brasil, às vezes, a gente critica esse método. Então, assim, eu posso falar que de eu vir de São José para cá, eu usei um método brasileiro. E quando eu cheguei aqui, eu vi que esse método brasileiro é muito mais bem valorizado do que no nosso país. Então, assim, para mim, isso foi a primeira coisa que eu falei, não, isso eu vou ter que trazer quando eu falar da minha experiência para as pessoas. E daí, para chegar até aqui, eu eu procurei uma agência de confiança, né? Porque é um intercâmbio, eu tô saindo do meu país, eu sou mulher, eu tô indo sozinha, é uma questão de segurança.
Então eu procurei uma boa agência, eu vim pela STB, mas tem outras agências muito boas, né? Que é a Experimento, a CI. é, E daí, quando a gente chega aqui, tem a troca, né? Porque no Brasil é a agência que a gente paga pelo pacote, e quando a gente chega aqui, é a agência que recebe a gente. A minha é a Au Pair Care. Então a gente chega, tem os treinamentos. Eu cheguei já em Nova York, fiquei no hotel para fazer os treinamentos. A gente faz um tour bem legal. E no tour foi onde eu tive meu primeiro contato com o hip hop, porque a gente passou pela Times Square e eu falei, não, eu vou ter que fazer uma pala aqui, eu tenho que dançar. E daí eu fui pedir para uma amiga minha gravar, e nessa já teve um b-boy que olhou de longe e falou assim, ai, você é big girl, não sei o quê. E lá eu já fiz network, lá eu já conversei com ele, a gente já se seguiu no Instagram. Eu mandei mensagem para ele depois perguntando sobre como era aqui, porque eu não tô em Nova York, né? Muita gente vê as minhas redes sociais e fala: "Ah, legal, você tá morando em Nova York". Não, eu não tô, eu só fui fazer o tour, só fui fazer o treinamento. Atualmente eu moro em New Jersey, né, em Malton, e aqui é bem diferente de Nova York, né? É uma cidade bem calma, bem parada, árvore por todo lugar, né? New Jersey é cercado por uma floresta, então, às vezes eu tô levando as minhas meninas no ponto de ônibus, tem um cervo correndo, tem um cervo correndo do lado, tem coelho que entra aqui no quintal, então assim, é bem diferente. E aqui na cidade que eu tô, o hip hop não tá com força, não é forte. Mas numa cidade vizinha, que é Filadélfia, 30 minutos daqui, é bem forte. Tem aula, tem evento. Eu ainda não cheguei a participar de nenhum evento, mas a comunidade me recebeu muito bem. Esse b-boy que eu conheci lá na Times Square, ele. Eu tô falando com você, tem um esquilo correndo aqui na minha frente. Ai, É, adoro! é, esse b-boy que eu conheci na Times Square, ele me apresentou a Menses e o Jay. Eles são pessoas assim das antigas, né? O Jay, ele é b-boy, mas atualmente ele é DJ, né? Que ele já tá de longa data no break. E eles me colocaram num grupo no Instagram, onde eu fico sabendo de todos os eventos que estão rolando aqui nos Estados Unidos do hip hop. Então, toda semana é mutirão de grafite, tem muita coisa aqui perto. Então, assim, eu vi a diferença, assim, no sentido de como eles valorizam isso, como eles valorizam a cultura deles. Um dos pontos que eu acho muito importante eu falar aqui agora é que a gente, assim, o programa Au Pair funciona como se fosse não sei explicar, como se fosse um Tinder do trabalho. Tipo assim, a gente monta o nosso perfil e as famílias têm o perfil deles, e daí a gente vai e fica online no portal da Au Pair Care. E assim, outras meninas como eu levaram 4 meses para aparecer uma família interessada no perfil delas. O meu perfil, isso pra mim é assim, eu fico até emocionada. O meu perfil, em uma semana, entrou uma família por dia. Uma família por dia. E todas as famílias que entravam em contato comigo falavam: Eu gostei que você dança, você pode ajudar o meu filho a parar de assistir televisão. Eu gostei que você dança. Então, tipo assim, eu nem me considero assim, tipo, a maior dançarina do mundo. Mas assim, e eu falei isso para as famílias. Eu falei, olha, eu sou iniciante no break, eu danço há 5 anos, né? Não pense que eu sou assim, vou conseguir ser uma professora. E eles falaram, não importa. Só de você já foi diferente das outras meninas porque você tá falando que você tem um comportamento Cara, Gio, diferente, que você pode ser um exemplo para os loucura! meus filhos. Então eu Que fico pensando, loucura! Porque aqui no sim, sim, Brasil, assim, é tão desvalorizado e, assim, você colocar isso no teu currículo para ir a exatamente. trabalho e ter esse engajamento, né? Ter enfim, essa aceitação, né? Diferentemente do que acontece no Brasil muitas vezes, né? Você vai fazer um currículo de trabalho, dificilmente você vai colocar aqui que você dança breaking, ou que você canta rap, ou que você vai, entendeu? Tipo, né? Para você ver a valorização aí, como já é diferente, né? Muito, muito. Tipo assim, as meninas aqui mesmo, eu fico pensando o que seria de mim se eu não tivesse feito uma oficina da Casa de Cultura.
eu seria uma menina como as outras, que tem um perfil assim parecido. Então assim, o meu destaque aqui, eu tive uma boa rotatividade de família porque eu danço. Então eu fiquei assim, meu, o que que seria de mim se eu não tivesse, se eu não fosse dançarina, assim, sabe? Olha a tua Talvez eu não mãe teria aí, ó. entrado para esse país, porque como você pode ver, o atual presidente, ele suspendeu as entrevistas de visto por um tempo. Então, assim, quem entrou, agora entrou. Quem não entrou vai ter que esperar. Então, assim, imagina só um sonho que eu construí durante 3 anos, um sonho que eu estudei 1 ano inglês sozinha. Talvez se não fosse a dança ajudar meu currículo, eu não teria chegado aqui, eu não teria entrado aqui agora. Então, para mim, assim, é sensacional, assim, Gente, aproveitar, né, e falar para vocês que estão daí do outro lado da telinha, a gente está com o chat aqui embaixo, a gente fez um corte e voltou lindamente para vocês agora com a Gio em outra parte da casa, né, que ela está morando lá nos Estados Unidos, justamente para a gente, por conta dessa distância, né, para a gente conseguir aproveitar bem a entrevista dela, as questões de internet, enfim. Então agora vocês já estão podendo conhecer um pouquinho mais da casa que a Gio mora lá também, olha que barato, né? E aí tá rolando um chat aqui embaixo, deixa pra gente aqui, vocês conhecem pessoas que fizeram intercâmbios culturais, né, enfim, a trabalho, etc, etc, deixa aqui no chat que eu vou descer e vou responder todo mundo com certeza. E a produção tá colocando aqui no rodapé as redes sociais da Gio. E aí por lá vocês conseguem acompanhar um pouquinho aí dessa saga dela, né? Dessa vivência dela lá. Eu, inclusive, sempre tô lá dando uma stalkeadinha nela para saber como é que tá as vivências. Isso é muito bacana porque a internet realmente possibilita isso pra gente, certo? Não esqueça também de seguir, se inscrever nas nossas redes sociais, gente. Muita gente que passa por aqui no nosso canal e assiste os programas, não são inscritos no nosso canal. Como a gente fez essa transição de canal, é muito importante que vocês se inscrevam nesse canal aqui também, tanto para vocês verem todas as entrevistas que a gente roda por aqui, que é bem importante, mas também para fortalecimento e manutenção desse programa, certo? Bom, recadinhos dados, vamos rodar um vídeo aqui da Geo performando e a gente volta para conversar mais e ela contar mais dessa experiência incrível pra gente. Pode rodar, produção. Muito bom, Gio, assim, que delícia de papo e é incrível, assim, que você tem uma oralidade muito boa, né, assim, você se expressa muito bem, se comunica muito bem, né, e Obrigada. comunicação é tudo, inclusive aí aonde você tá, né, assim, eu queria que você falasse, inclusive, sobre isso, assim, o que que você tem vivido aí na cena do hip hop, você falou que já tá no grupo, tá sabendo das paradas, já se conectou com algumas pessoas, né, se tem semelhanças dentro dessa perspectiva hip hop, né, com o Brasil e quais são as diferenças, assim, como é que tá a comunicação com essa galera aí, de fato, assim? Olha, para a gente falar da comunicação com essa galera, é muito importante a gente falar da cultura, né? Eu sinto assim que os americanos eles são muito mais diretos, muito mais. Não tem rodeio com eles. Coisa assim pra gente. Às vezes alguém convida a gente pra ir pra algum lugar e a gente fala, ai, não vou por causa de tal coisa. Aqui não, aqui se eu quiser eu falo, não vou. E não tenho, eu não devo explicação. E ninguém vai me interpretar mal por causa disso, sabe? Aqui é tudo muito direto, quero, não quero. Eu não tive tanto contato assim com um evento, tudo, porque assim, como eu tô aqui há 2 meses, o meu foco foi me adaptar ao país, me adaptar à casa, me adaptar às crianças que eu cuido. Então, assim, esse contato eu não tive. Mas os artistas que eu conversei, principalmente o Jay, ele é um cara assim que tá a par de eventos, enfim, de várias coisas. Eles foram bem calorosos comigo na minha acolhida. Foram pessoas muito assim, olha, a gente vai te colocar dentro do grupo, mas ninguém fala lá no grupo. Se você falar, você pode ser expulsa. Tem as regrinhas, tem as regras.
Então, assim, eles me foram muito, assim, tranquilos nesse sentido, me acolheram muito bem. Então, com relação ao choque de cultura, de, ai, tô aqui no Brasil, lugar mais caloroso, a comunicação é diferente. Agora eu tô aqui nos Estados Unidos. Eu senti que, como artista, eu fui bem recebida. Muito bem recebida. E muito bem orientada também. Porque eu falei, olha, eu não sei como funciona aqui. Aqui não tem transporte público, eu não sei me localizar aqui. Não tem E eles, transporte público? não, não, aqui é trem. Tudo é trem. Tudo é E trem bike. e cidade grande metrô. Legal. O único ônibus que tem aqui é o ônibus da escola, das meninas, mas não tem. Tudo é carro aqui, né? Aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma caminhada na rua, tem a maior parte não tem calçada, que é justamente para ninguém andar na rua e ter carro. Essa é a política do lugar. Mas assim, eles me falaram muitas coisas quando os artistas que eu troquei ideia me falaram muitas coisas. Eles falaram: olha, você tá nessa cidade, em tal lugar tem aula pra você fazer isso, em tal lugar tem muito lugar pra você treinar. Então, assim, eu achei isso muito legal, porque como que eles me receberam assim bem? Eu não tava esperando por isso. E aí, lógico, agora, depois de um tempo, o negócio é eu meter as caras, porque na dança, no sentido da dança, porque não tem como você estar nesse berço e não aproveitar, assim. É isso. Juro. E o que que você, quais são os seus projetos futuros? Como é que você tem aí agora que já se passaram cerca de 2 meses, né? Que você tá aí, tá começando a se ambientar, né? Se adaptar, né? A rotina também, o horário, fuso, várias coisas, né? O fuso me deixa confusa. Nossa, eu me confundo toda hora com esse fuso. É. Duquesa, né? A música da Duquesa. E aí, assim, agora, não sei se é da Duquesa ou da Luana, enfim. É, mas o que que você planeja agora? Agora que você já, né, tá bem orientada, já tá no grupo, já sabe das paradas, você vai estudar aí, você quer estudar breaking aí, você quer estar indo nos eventos, quer performar, se apresentar? Como que segue agora os próximos passos da Geo? Eu quero participar dos eventos, sim. É porque, assim, eu pretendo. Uma coisa que eu quero aproveitar nesse país é como eles investem na cultura. Então, assim, por mais que eu esteja numa cidade que não tem uma comunidade, é uma cidade, eu vou ser bem sincera, é uma cidade mais elitizada, né? Eu vim para uma família mais elitizada. Isso é até legal falar, porque, assim, mesmo, ó, a família aqui que eu cuido das meninas. O pai era médico, ele faleceu, e a mãe, ela trabalha na Johnson, se não me engano, na área do TI. Então, assim, é uma família que tem condição. E eu fui falar para as meninas, eu falei assim: ah, eu vou te ensinar um passo. Eu fui brincar com elas um dia desse. Eu falei assim: eu vou te ensinar o passo, eu vou fazer o criss-cross. E elas fizeram o criss-cross. As crianças, que, tipo assim, que são de uma família elitizada, sabem um passo básico do hip hop. Coisa que eu só fui descobrir fazendo uma oficina. Então, assim, o que eu pretendo aqui é aproveitar isso. Aqui, por mais que seja uma cidade elitizada, tudo, tem aula de acrobacia, tem aula de hip hop dentro de academia. Então, assim, tem como eu quero me aperfeiçoar e, lógico, depois participar dos eventos. Não tem como não perder. É muito assim, se eu puder levar, né, o nome do meu antigo grupo para os eventos, para mim vai ser o maior orgulho. E do Brasil, né? E do Ziu, 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 Brasil. ziu, ziu, ziu. Representando a gente aí, que demais. E bacana também, de repente, você se conectar com as manas também, né? Com as mulheres. A Sim, gente sabe que, né, tá em outro país e tudo mais, tem as dificuldades, mas eu acho que pode ser interessante. Inclusive, vou dar uma sondada aqui com a frente, a parte da cidade que você tá aí, para ver o que que a gente tem, que a gente pode indicar também, assim, de conexão com mulheres, assim, para fazer, né, de coletivos e etc. Mas é isso, tá no berço do hip hop, né? Então, assim, é sim. aproveitar tudo, né, mesmo. E que bom que tem uma valorização, né, que tem esse incentivo maior aí, né, e que dá Tem para sim. conciliar as duas coisas também, né? E, Jô, até quando que você tá aí? Quando que você volta pro Brasil? Já tem, assim, uma A ideia? data prevista se tudo der certo, se a minha adaptação correr tudo bem, são 2 anos aqui.
2 anos. Beleza. Tem muitas meninas que desistem do meio do caminho, porque não é fácil. O pessoal acha que aqui é tudo mil maravilhas, mas não, tem uma. O Brasil é maravilhoso, gente. O Brasil, a gente que é de lá sente falta. Não é fácil. Imagino, É. imagino. Alimentação, o calor Nossa, humano, tudo. né? A alimentação é assim, eu sempre cuidei muito da minha alimentação, né? Eu sou vegetariana. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer é observar os rótulos. E, nossa, é muito assim louco, porque às vezes eu como aqui e a impressão que eu tenho é que eu comi muito mais coisa do que eu realmente comi. E eu leio os rótulos. Então, assim, um alimento que no Brasil tinha 5 ingredientes, aqui tem 10, sabe? E o morango aqui é do tamanho de uma maçã. Juro pra você, tem um vídeo depois, se você quiser, eu te mando. Eu pegando um morango assim, ele ocupando a minha mão praticamente. Então, essa parte assim. E claro, aqui é uma vida muito frenética, eles são muito de trabalhar, 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 trabalhar. E a gente não, né? No Brasil é o quê? A gente tem uma feira noturna aqui, um happy hour ali, e a gente sabe se divertir com pouco. Eles não. Então, assim, eu percebo que isso me faz falta. Essa vivência, isso me faz falta. E eu percebo que outras meninas sentem bastante falta também. Mas é algo que, assim, se a gente chega para uma família onde a gente tem uma conversa transparente, não é algo tão difícil de alinhar. Porque daí você pode sair, você pode ter a sua vivência, você pode explorar a região. Tem meninas que amam, dão um jeito de ficar aqui depois, green card, e tem meninas que não esperam dar a hora e já querem voltar. Então, é bem por aí. Ai, eu tô torcendo para que você tenha bastante força aí, consiga ficar até o final e aproveitar, absorver o máximo dessa oportunidade, né? Dessa vivência que você está tendo aí, porque realmente assim é uma oportunidade. E oportunidade mudam as nossas vidas, né? E quando elas aparecem, a gente tem que abraçar mesmo, né? Você já abraçou, já está aí, né? Explorando esse sonho de fato, e agora é mesmo aproveitar ao máximo cada segundo. E o que que você traz de volta na bagagem daqui 2 aninhos, em termos de aprendizado, de visão de mundo, de propósito com a dança? Ai, o que eu trago é difícil falar porque, como são 2 meses aqui, eu sinto que agora que caiu a minha ficha que eu tô aqui. Daqui 2 anos, ó, anotem aí, gente, daqui 2 anos não, porque ela vai estar voltando, né? É. É 2 anos, já está 2 meses. Mas daqui 1 ano e meio a gente conversa de novo, porque eu tenho certeza que a prosa vai ser outra. Vai. Mas hoje, como é que tá aí a reflexão? Eu acho que eu costumo dizer assim que eu não considero que eu tinha uma vida ruim, eu considero que eu tive uma vida boa antes de vir pra cá. Eu trabalhava com o que eu gostava, eu tinha minha família, eu tenho minha família me apoiando, eu tinha um grupo me apoiando. Então, depois que eu vim pra cá e eu tô praticamente sozinha, sozinha, não tem ninguém aqui na minha casa, por exemplo. Se tem um dia que eu me estresso, eu moro no meu trabalho. Eu não tenho como me desligar do meu trabalho. Então, o que eu valorizo, o que eu trago é o valor das conexões, as amizades. Lógico, eu sabia que eu ia sentir saudade, mas assim, a saudade que eu sinto agora da minha família é outra, sabe? Como eu disse, aqui o pessoal é um pouco mais direto, tudo. E ver o jeito que a minha mãe me tratou, a minha mãe me educou, e ver algumas coisas aqui, eu valorizo muito mais as conexões agora. 1000 vezes mais, 1000 vezes. A educação que eu tive, perto de algumas educações que eu vejo por aqui, não tem preço. Então, o que eu trago é valor às conexões, valor aos meus amigos que me apoiaram, que me ajudaram, que me incentivaram, às vezes, quando eu quis desistir da dança e me incentivam até hoje, né? Só um adendo aqui, voltando para a primeira pergunta de como eu comecei no hip hop, os meus pais sempre se esforçaram muito para pagar os meus estudos, sabe? Eu não tinha a mesma realidade que os meus colegas da escola particular. Então eu escutei muita coisa assim, ah, o seu cabelo é duro, o seu cabelo é ruim. E eu não me sentia assim pertencente de um espaço bom,
na escola particular. E quando eu fiz a minha primeira oficina, eu vi a Jeanne, maravilhosa, com o Black Power dela, na primeira fileira dançando. E quando eu vi ela dançando com autoestima, uma mulher preta, bonita, com autoestima, aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, nossa, por que que eu não me acolhi melhor? Por que que eu não acolhi meu cabelo? Foi depois da dança que eu fiz a transição capilar. Eu nunca mais fiz uma química e passei a melhorar minha autoestima. Então, assim, essas vivências, essas conexões aqui num país onde o pessoal é mais frio, me faz muita falta. Então, assim, lógico, tô fazendo amizades por aqui, frequento eventos. Também tá muito cedo para falar que não gosto da que eu gosto, mas o que eu trago é o valor às conexões. Acho que eu vou voltar uma pessoa muito mais calorosa do que sair. Traz muita saudade na mala, né? Sim. Essa é a verdade. É isso, olha, adorei o papo. Tô aqui na torcida por você, né? Espero que você consiga aí alcançar todas essas seus objetivos, né? Profissionais, na dança também, enquanto profissional da dança, enquanto profissional au pair, enfim, eu acho que é sobre isso, né? Fazer tudo que a gente se propõe a fazer bem feito e com muito amor, porque isso é uma característica de nós brasileiras, né? Colocar amor em tudo aquilo que a gente faz. A gente não tem nada de frio, muito pelo contrário. Não. Então é isso, viva quentemente, intensamente aí. Eu te espero em breve. Pode fazer as considerações finais. Eu queria agradecer primeiramente a minha família, que me apoiou e me apoia todos os dias, ao meu grupo Síndrome Crio, que também me apoia a inclusive procurar arte por aqui. E quem estiver me acompanhando nas redes sociais, tiver dúvida de como fazer para ter uma viagem diferente, com custo mais baixo, ou para fazer um intercâmbio, quiser saber como que funciona por aqui, estou disponível para tirar dúvidas. Ai, que legal. Então sigam Gio nas redes sociais. Agora o programa tá chegando ao final. As redes sociais dela tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo, bem facinho, só ir lá e se conectar e tirar todas as dúvidas e aproveitar para seguir ela, para saber de tudo que ela tá aprontando lá nos Estados Unidos, porque agora com a internet nada fica oculto. É, Adoro. Um beijo, Gio. Sucesso aí pra você, beijo. viu? Beijo pra vocês Obrigada. também, que estão do outro lado da telinha aí, que nos emprestaram seu tempo e seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui no nosso canal. Se inscreve aí e nos acompanhe também nas redes sociais. Beijo! Até! Beijo.